Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, eu vos cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para mim é um motivo de bastante alegria poder voltar a comunicar com cada um de vocês para postar mais um vídeo da nossa EBD. Hoje nós temos a lição número 6 de 5 de novembro de 2023. Estamos aí na sexta lição do último trimestre deste ano. E hoje nós temos um título muito importante, tratando de missões, já que esse trimestre estamos falando de missão, de evangelização. E hoje o título da lição é Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que todos nós podemos estar envolvidos na obra missionária e às vezes as pessoas se perguntam de que forma eu posso fazer missões. Sabemos muito bem que missão é uma ordenança divina para toda a igreja. Então todos aqueles que passam a fazer parte da igreja, eles têm que ter em mente que ele tem a responsabilidade de fazer missão, de pregar o evangelho com uma ordenança divina deixada para a igreja. Mas evangelizar, fazer missões, você não pode se eximir da responsabilidade de testemunhar de Jesus no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua faculdade, na escola. Você não pode se eximir dessa responsabilidade de dar o seu testemunho de vida, principalmente de caráter, de ética cristã, como também você pode estar evangelizando, não só testemunhando, dizendo aquilo que Deus fez na sua vida e através da sua vida, e dizendo até mesmo sem palavras. Isso é a ideia de testemunhar, tanto falar daquilo que Jesus fez na nossa vida, como também mostrar atitudes que demonstram que nós somos novas criaturas. Mas também você pode evangelizar, que seria essa abordagem mesmo, direto à pessoa, falando do Evangelho de Cristo, pregando a palavra de Deus. Mas aqui, em se tratando de missões, como algo maior, mais abrangente, missões aqui tanto no aspecto local, quanto no transcultural para outras culturas, outras etnias. Existe aqui três formas que nós podemos estar envolvidos na obra missionária. E aqui o título da lição, ele destaca exatamente essas três formas de fazer missão, que é orando, contribuindo e fazendo, indo, propriamente dito. Então você pode se encaixar numa dessas três formas de fazer missão. Quem sabe você não tem condição financeira para contribuir, ou você não tem o chamado para poder ir ao campo missionário, mas você pode orar. Eu lamento que a oração nos últimos tempos ela tem sido tratada, infelizmente, isso na prática. Uma coisa é na teoria, uma coisa é a liderança falar que a igreja tem que orar, que somos pessoas de oração, etc. Mas outra coisa é a prática da vida de oração. O que temos percebido que com o passar do tempo ela tem desaparecido do meio da igreja. Quando não muito, ela ainda acontece por grupos terceirizados, castas especiais que ficam responsáveis por essa parte da espiritualidade da igreja, da intercessão, de ser um grupo de referência para orar, expulsar demônio, para fazer cultos especiais de libertação, essa coisa toda que eu discordo plenamente. Para mim a igreja, nós estamos no mês, aí findamos o mês ontem, mais precisamente, comemorou-se o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro,
106 anos, se não me falha a memória, de reforma protestante, 106 ou 107, se não me falhou aqui a memória. Sei que nós estamos aqui no mês, passou-se o mês da reforma protestante. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu marquei algum canto mais especificamente quantos anos, se são aí 506 ou 507 anos de reforma protestante. E o certo é que nós sabemos muito bem que durante esse período 506 anos, a reforma protestante foi em 31 de outubro de 1517, portanto estamos aí 506 anos de reforma. E o que nós temos percebido que um dos pilares da reforma protestante é a questão do sacerdócio universal do cristão. E dentro do aspecto do sacerdócio universal, a própria ideia do sacerdote e do sacerdócio envolvia a intercessão pelo povo, ser o representante do povo diante de Deus. Não se pode falar em intercessão, em sacerdócio, sem a oração. E eu vejo com muito estranhamento quando em determinadas igrejas há grupos específicos, essas classes sacerdotais da atualidade, que são responsáveis pela espiritualidade, pela intercessão diante de Deus, pela igreja. Isso para mim soa bastante estranho, porque a oração é um pilar da igreja desde a igreja primitiva. Os irmãos oravam durante anos e anos, gerações e gerações. A igreja, ela se sustentou na oração. A oração, na minha concepção, ela abre a porta para tudo, para a palavra, para o louvor, para a piedade. Ela te deixa mais sensível à voz de Deus, te torna alguém mais misericordioso. E de repente a gente tem percebido que a oração, ela tem sido algo, na maioria das igrejas, reservada a um grupo chamado grupo de intercessão, e a igreja como um todo, na prática, ela não ora mais. Tem aquelas orações que cada um faz na sua casa, aquele 2, 3 minutos de oração ali na igreja, algo muito esporádico, mas o dia a dia de uma vida diante de Deus, uma vida de oração, isso tem desaparecido, inclusive das igrejas chamadas aí pentecostais, as igrejas clássicas, infelizmente. Mas é necessário que nós entendamos que a oração é uma prática bíblica, inclusive é um ensinamento de Jesus. A oração é uma doutrina bíblica e é um pilar importantíssimo da igreja. Para mim, a oração e a palavra são os dois grandes pilares que movimentam, que sustentam a igreja, a oração e a palavra. É claro que tem outros pilares, mas eu destaco os dois. Na verdade, eu destacaria 3 grandes pilares da igreja: a oração, palavra e a comunhão, eu diria dizer assim, uma vida consagrada a Deus. Então, para mim, vida consagrada, oração, palavra e consagração no aspecto do todo, da sua vida como um todo, uma vida consagrada a Deus. Então, para mim, esses são os 3 grandes pilares que devem ser postos em prática, que todo crente deve orar, deve ler a palavra ou escutar a palavra, caso não saiba ler, e ter uma vida consagrada. E aí a vida consagrada envolve a santidade, o serviço, a diaconia, uma vida de fato dedicada a Deus. Então, para mim, esses são os 3 pilares da igreja. A igreja, ela tem que orar, tem que ler a Bíblia e ela tem que ter uma vida consagrada
uma vida dedicada, separada, consagrada a Deus. Então aí, oração, palavra e consagração, no sentido abrangente, para mim são os 3 grandes pilares da igreja. E aqui está falando sobre fazer missão, como uma das maneiras de fazer missão é exatamente orando. Se você não pode ir, se você não pode contribuir financeiramente, você pode orar. E eu confesso para os irmãos que a oração ela tem um efeito poderoso, tanto na vida daquele que ora, como na vida daquele que é alvo das nossas orações. Isso eu tenho experiência de sobra para saber o valor da oração. Portanto, você pode fazer missões orando, você pode fazer missões contribuindo, porque quem está no campo missionário, nenhuma obra se sustenta sem o apoio financeiro, nada se sustenta. Fazer missões custa, tem custos, e caro e alto, porque é necessário a preparação do missionário, desde a sua preparação teológica, quanto a sua preparação para se adaptar a uma nova cultura, questão do aprender a língua, os costumes, a questão de se adequar à própria alimentação e o sustento do dia a dia do missionário, da sua família, dos seus filhos, a questão da saúde, do cuidado, que todo obreiro deve ser bem cuidado pela igreja, e também o gasto que se tem para sustentar uma obra, uma igreja, desde gasto com a construção de igrejas, de templos e a manutenção, como com gasto no sentido de obras sociais que são necessárias, de ajudar os enfermos, as pessoas necessitadas. E na verdade, na maioria dos campos missionários, você não pode contar com um retorno financeiro. Na verdade, você tem que ter um investimento de fora no campo. A maioria dos campos missionários, se alguém for para lá pensando em ganhar dinheiro, em enricar, em fazer fortuna, está indo para o lugar errado. Porque o campo não é lugar de você ganhar dinheiro, é lugar de você ganhar almas. Daí a necessidade de ter pessoas que sustentem os missionários financeiramente falando. Então, antes de criticar a obra missionária, que a igreja está pedindo dinheiro, pense bem, os campos missionários que são abertos, geralmente a maioria deles não é lugar de ganhar dinheiro, é lugar de gastar dinheiro, de investir dinheiro. Para isso tem que ter igrejas que tenham condição para isso, tem que ter pessoas que tenham condição de estar bancando a obra missionária. Portanto, fazer missão você faz também contribuindo com aquilo que Deus propôs no seu coração. Eu diria que contribuindo, fazendo sacrifício, não de tolo, é claro, mas não com a sobra, mas que você possa dar o melhor de si para contribuir para a obra missionária. Então, contribuir financeiramente ou com alimento, depende do local, das possibilidades de contribuição e de enviar contribuição, você pode fazer missão contribuindo. E por fim, como ouvirão se não há quem pregue? Então, para fazer missões é indispensável. Não adianta ter alguém que ore, ter alguém que contribua e não ter alguém que vá fazer de fato a obra, vá trabalhar na obra, que coloque a mão na massa. Então, faz missão indo para o campo missionário, como nós temos aí missionários em várias partes do mundo e até mesmo dentro do nosso país, nas mais longínquas regiões do nosso país. Então, o tema da lição, o título da lição, ele é bem interessante, porque no título ele já traz os tópicos, o conteúdo da lição em si. Então, comentando aqui o título da lição, nós já estamos basicamente comentando a lição. Bem, a lição ela traz como um texto áureo
um fragmento aí do livro de Isaías, capítulo 6, verso de número 8, mas eu não quero ler apenas o verso 8, eu quero ler aí do capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 8. Então, Isaías capítulo 6, verso 1 ao 8, nos diz o seguinte, primeiro verso. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça, se encheu da glória de Deus. Então disse eu, na visão, Isaías então, ele diante daquela visão, ele então diz, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui Isaías, ele teme diante daquela visão, exatamente porque ele reconhece o seu estado de pecador, um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e os seus olhos estavam contemplando a glória do Senhor, como ele aqui bem descreve, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então aqui Isaías, ele estremece diante dessa visão. E na sequência, no verso 6, diz o texto, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Olha que Isaías, ele se estremece diante do Senhor, exatamente porque ele viu a glória do Senhor, e ele confessa que ele era um homem de impuros lábios. Ele não era um homem digno de estar, de contemplar e nem de dizer aquilo que ele estava vendo. E ele, por ser um homem de impuros lábios, ou seja, aqui fala muito a ideia do impuros lábios, porque os lábios, a boca professa aquilo que o coração está cheio, que é a iniquidade do coração do homem. E aqui, um daqueles serafins, ele tira ali do altar uma brasa viva, que simboliza aqui a santidade de Deus, o Espírito de Deus, a ideia da purificação através do Espírito Santo. Ele diz que essa brasa viva que é tirada do altar, esses serafins, ele toca a boca do profeta, exatamente o órgão metaforicamente aqui utilizado, quando ele diz que ele é um homem de impuros lábios. Aqui ele usando de uma figura aqui de uma metonímia, quando ele toma lábios no sentido de palavra, de conteúdo, de linguagem, daquilo que expressa o que está no interior do homem. Então aqui esse serafins, ele toca o órgão ali aqui representado como símbolo da impureza do profeta, e ao tocar os lábios com essa brasa viva do altar, com o poder de Deus, era o toque do próprio Deus, do Espírito de Deus, os serafins, ele diz para Isaías, olha o que está acontecendo com você, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado e purificado teu pecado. Ou seja, agora tu deixas de ser um homem impuro, tu deixa de estar em pecado, porque Deus toca os teus lábios, Deus toca a tua vida. Você recebe o toque de Deus nesse momento.
E aí na sequência, no verso 8, depois de receber o toque divino, nos diz o texto da palavra de Deus que uma voz então soou. Olha que interessante o que o texto ele nos apresenta. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Deus então perguntava para aqueles serafins e para Isaías que estava ali no recinto, nessa visão: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então aqui está Deus, a Trindade Santa, que a ideia do nós aqui é uma referência, subentende a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, também juntamente com os serafins, mas a ideia aí de ir por nós não era quem ia pelos anjos, pelos serafins, é quem iria falar pelo próprio Deus, pela própria Trindade. Aqui o nós é uma referência à Trindade. Então diz a voz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu. Ao profeta agora, tocado por Deus, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Que esse é exatamente o texto áureo da nossa lição. Quando diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui nós temos o chamado de Deus para o profeta Isaías. E nós temos aqui o profeta, ele se disponibilizando para fazer missões. O profeta que há minutos antes ele se sentia incapaz, impuro, para estar tendo aquela visão da parte de Deus, mas depois da experiência de receber o toque de Deus, ele se sente agora habilitado por Deus, encorajado para fazer missões. E diante da pergunta de Deus: a quem enviarei, quem há de ir por nós? O profeta então ele diz: olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Bom seria se todos nós, na atualidade, nós pudéssemos entrar diante do santuário do Senhor, não só entrar no santuário, mas nós vivêssemos constantemente no Santo dos Santos, através de uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca do conhecimento da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, para que os nossos olhos espirituais pudessem contemplar o que acontece no mundo espiritual. A obra de Deus, eu aprendi isso desde a minha meninice e conservo comigo, que a obra de Deus é algo muito sério. A Igreja de Cristo é uma obra espiritual. E eu não estou falando de igreja meramente no aspecto de um local de culto, de uma denominação, de uma religião. Não estou falando disso. Estou falando da Igreja Corpo de Cristo, edifício espiritual. É uma obra espiritual que tem a sua manifestação no mundo material, porque ela é composta de indivíduos tirados da sociedade, de carne e osso, mas indivíduos que foram chamados por Deus, separados e consagrados por Deus, e que foram tocados pela brasa viva do altar, para poder cumprir com a ordem divina que é fazer missões. Mas o que a gente percebe, infelizmente, é que a cada dia tem diminuído o número de pessoas que se prontificam a dizer sim para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Primeiro, porque não ouvem mais a voz de Deus. Boa parte disso é porque não oramos mais e nem lemos mais a Bíblia. E segundo, porque não tem mais, no coração não tem essa disposição. Porque não ouvem mais a voz de Deus, e quando ouvem, ou quando Deus fala, não entendem
a voz de Deus e nem tem um coração disposto para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porém, Deus, ele continua falando no meio da igreja e ele continua procurando pessoas que possam ir em seu nome falar do seu amor a toda a humanidade. E que eu e que você possamos nos desprender e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se eu não posso ir, estarei orando. Se eu não posso ir, estarei contribuindo. Mas se eu posso ir, eu irei. Deixarei o conforto da minha casa, da minha parentela, deixarei o conforto do meu país, das minhas condições sociais, para poder me entregar à obra missionária. A voz de Deus, ela continua falando, e que cada um de nós possamos entender de fato para o que Deus nos chamou. Que cada um de nós possamos entender no que nós podemos ser úteis na obra de Deus, porque o chamado de Deus, ele continua de pé. A voz de Deus, ela continua a ecoar. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E que você, que eu e você, que nós possamos estar prontos a responder: eis-me aqui, envia-me a mim, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, eis aí o texto de ouro, o texto áureo da lição, que fala exatamente desse chamado do profeta, e que ele prontamente ele responde ao chamado de Deus para fazer a obra missionária, para fazer a missão para a qual Deus o estava chamando. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí nós vamos então à leitura da verdade prática. Ela nos apresenta o seguinte: verdade prática. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Muito importante. O chamado para ir para o campo, para deixar sua terra, sua parentela, deixar o seu país, para ir para um outro país, é para todos? Não. Preciso todo um preparo cultural, intelectual, teológico, espiritual, para ir ao campo missionário. Mas todos podem orar ou contribuir. Nem todos podem ir, nem todos têm um chamado para ir, mas todos têm um chamado para orar e para contribuir, caso tenham condição. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe, temos aqui o livro de Efésios, capítulo de número 6, verso 18 até o verso de número 20. Efésios capítulo 6, verso 18 ao verso 20. Nos diz assim a palavra de Deus: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui nós temos Paulo, um pedido de oração de Paulo à igreja em Éfeso, aos Efésios. Paulo orientando esses irmãos, e na sua orientação, no seu pedido de oração, ele vai exatamente citar aquilo que a lição aqui propõe logo no início, orando,
para fazer missões, por meio da oração, Paulo diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então Paulo está demonstrando à igreja que para que a sua obra local ela permanecesse, ela crescesse, a igreja avançasse, era necessário que a igreja orasse em todo tempo. Não é orar uma quinzena por mês, não é orar campanha de 7 dias de oração, 21 dias, ou 30 dias no ano, não era isso. O que Paulo instrui aqui a igreja primitiva é que os irmãos deveriam orar em todo o tempo. E essa oração não era uma mera oração formal, costumeira, mecânica. Ele coloca aqui, orando em todo o tempo, com toda a oração. Aqui toda oração é no sentido de orar de uma forma completa. Com toda a oração, com todo envolvimento, na intercessão, na expressão de gratidão, de louvor, de adoração. Ele começa a mostrar a oração e como fluir na oração. Ele apresenta orando em todo o tempo, com toda a oração, tudo que você pode envolver na oração, com toda a oração e súplica. Uma oração suplicante, uma oração que implora, uma oração que intercede, que busca, que insiste com Deus. Que insiste. Agora, tudo isso não por mero formalismo. Olha o que ele coloca, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando no Espírito. Aqui a expressão orando no Espírito não pode ser confundida, não. Aqui que Paulo está ensinando para orar assim, só em Espírito, não precisa estar gritando, não precisa estar verbalizando, nada disso, é orar em Espírito, que tem-se essa ideia que orar em Espírito é você ficar mudo e ali só no pensamento orando. Não é isso que Paulo está falando, mesmo porque aqui, quando ele coloca orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, ele coloca no Espírito, o Espírito aqui está com letra maiúscula, orando no Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que não existe oração mais poderosa, não existe oração mais correta, não existe oração mais bíblica do que orar movido pelo Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que nos leva a entender a vontade de Deus, é o Espírito Santo que nos faz entender a Bíblia, o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. Então, o crente que ora no Espírito Santo é aquele crente que, ao orar, as palavras não são palavras para impressionar Deus, que ele tira lá do vocabulário rebuscado. Não são palavras vazias, uma oração para que todos vejam a sua capacidade de oratória, o quanto ele fala bonito, o quanto ele sabe conjugar um verbo, o quanto ele ora gramaticalmente correto, usando da gramática na oralidade. Não é nada disso. A oração aqui no Espírito é aquela oração que, na verdade, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós nos desarmamos de todo preconceito, de toda prepotência, de toda a ideia preconcebida de que nós somos, de que nós podemos, que nós vamos tocar os céus, nós vamos tocar o altar, que nós vamos mover a mão de Deus. Nós não temos poder para nada disso. O crente não tem poder para mover a mão de Deus, para mover nada, para fazer nada. Essa oração no Espírito é aquela oração que você coloca diante de Deus, em primeiro lugar, tendo uma alta consciência de pecado, como Isaías, ai de mim que sou pecador, vou perecer. Uma alta consciência de que você está diante de um Deus santo,
e que as suas palavras não impressionarão a Deus, a sua presença muito menos. Mas você se coloca que é dado diante de Deus, derramado, totalmente desarmado, e que o Espírito Santo ore por você. A melhor oração, a oração que de fato ela é aceita por Deus, é aquela oração quando o Espírito Santo ele ora por você. Ele ora através de você. Daí a importância de conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus, que você possa orar biblicamente, que o Espírito Santo faça você orar segundo a Bíblia. Tem gente que está orando, está pedindo a Deus coisa que Deus nunca prometeu, coisas que nunca estiveram na vontade de Deus. Ele está trazendo em oração porque o pastor falou, porque alguém ensinou, pessoas que não sabem orar. Mas na verdade a Bíblia nos ensina que quem não tem sabedoria peça a Deus, que Deus dá livremente. E é o Espírito de Deus que geme em nós com gemidos inexprimíveis. Bom seria se todas as nossas orações elas saíssem daquele formalismo de todo dia dizer as mesmas palavras, os mesmos jargões, aquela oração decorada, uma verdadeira reza. Está rezando o Pai Nosso, rezando outras coisas que você decorou e mecanicamente você já faz. Bom seria se nós nos despíssemos disso e quando nós nos dobrássemos diante de Deus, de preferência ajoelhado com o rosto no pó, que nós nos colocássemos com a alta consciência de que somos pecadores e que houvesse uma comoção espiritual a ponto do Espírito Santo ele orar por nós, ele orar através de nós, que nós orássemos em todo o tempo, com toda oração e súplica, na direção do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Então é isso que Paulo está cobrando aos irmãos. Olha, ore em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E não só ore, mas vigiando nisso, ao orar, ao estar fazendo isso, ao estar aproximando de Deus, vigie nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, mantenha a constância na oração, mas também vigie para que você persevere na oração, que não venha desanimar, que você continue suplicando por todos os santos. E vigie também, porque a oração é uma das maiores batalhas espirituais que o crente enfrenta. Porque quanto mais você ora, mais consciência de pecado você tem, e mais necessidade de orar e de aproximar de Deus você sentirá. Mas em contrapartida, quanto mais você ora, tem consciência de pecado, e procura consagrar a sua vida a Deus, mais furioso você deixará o inimigo das nossas almas, Satanás. E certamente os seus embates serão maiores. Há um adágio popular que eu gosto de usar na igreja brincando com os irmãos, que diz que quanto mais rezo, a assombração aparece. Algo todo mundo fala e parece muito bobo. Mas se transportarmos para dentro da vida cristã com Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem consciência de pecado, mais você desejará estar perto de Deus, ter uma vida mais consagrada, e maiores serão os embates por parte do inimigo. E só entende isto que eu estou falando quem tem essa experiência de estar buscando aproximar de Deus a cada dia. Talvez o que eu estou falando para muitos de vocês não tenha nenhum sentido. Nenhum sentido. Talvez você até zombe disso, como já vi pessoas zombando daqueles que têm o seu cantinho de oração na igreja para ajoelhar, ou na sua casa, como se fosse mais crente do que os outros. Já ouvi isso.
inclusive de lideranças. Isso mostra exatamente que tipo de relacionamento essa pessoa tem com Deus e com a vida de oração. Uma pessoa dessa, ela ainda não descobriu o que é ter uma vida com Deus. Não descobriu que a igreja, ela nasceu debaixo da oração. A igreja, durante toda a sua história, ela não sobreviveu sem a oração, sem a palavra e sem uma vida de consagração. Então, se o que eu estou falando para você não faz sentido, reveja a sua vida enquanto cristão, porque você precisa orar e orar muito. Mas não estou dizendo orar para estar buscando cura, buscando emprego, buscando bênção. Você pode pedir tudo isso, mas na minha concepção, o objetivo principal da oração não é nada disso. Na minha experiência cristã, o objetivo principal da oração é exatamente relacionar-se com Deus. É uma forma, eu diria que é a forma que todos podem fazer, todos podem utilizar. Olha, nem todos sabem ler para pregar, nem todos sabem cantar, mas todos sabem e podem orar. E a oração eu vejo como objetivo maior, é uma forma de você relacionar-se com Deus, de você melhorar a sua comunhão com Deus, tendo, em primeiro lugar, é uma forma de você ter consciência de pecado, de que você se dobra, você está conversando, dialogando com um Deus santo, que diante da sua santidade você vai se ver como Isaías. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Porque quanto mais eu me aproximo da luz de Deus, mais a minha sujeira aparece. E aí eu percebo quanto eu estou distante de Deus. E aí eu vou me consagrando mais a Deus, e é orando e aproximando mais de Deus, e a minha vida vai sendo mudada pelo toque de Deus, pela brasa viva tocando os nossos lábios, metaforicamente falando. Então, esse é o sentido maior da oração. É você se colocar diante de Deus para entender quem você é, quem Deus é, e que ao receber o toque de Deus, a sua vida seja transformada. E aí vem os resultados na sua vida diária, no seu testemunho, na ousadia para pregar, para evangelizar, para perdoar, para ter um olhar compassivo, no abrir a mente para a porta da palavra, do Espírito Santo, da sensibilidade espiritual, de uma vida de consagração, do abandono do pecado, do perdão, do amor, tudo isso como consequência de uma vida que está, como diz aqui o texto, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando para manter essa vida, manter a continuidade de uma dependência de Deus, e estar preparado para os embates do inimigo. E aí Paulo, na sequência, ele fala sobre os irmãos fazerem isso, e que quando eles fizessem na igreja como um todo a oração, que não esquecesse também dele na oração. Que ele está pedindo oração à igreja por si. E ele diz, e por mim. Ao vocês fazerem isso, por vocês, lembrem também de mim. E por mim, orem também por mim, com toda oração, súplica, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que a ousadia, quando ele coloca aqui, para que seja me dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, confiança aqui fala de ousadia, de virtude, de poder. Paulo está nos ensinando que uma coisa é você pregar apenas
baseado na sua intelectualidade, no seu grau de conhecimento teológico. E outra coisa é você pregar a palavra tendo uma vida de oração, de consagração, uma vida cheia da presença de Deus. Uma vida de alguém que teve uma visão do altar de Deus e que foi tocado pela brasa viva do altar e que recebeu o chamado e que respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Como seria se todos nós, quando cantássemos, nós estivéssemos cantando, porque nós recebemos o chamado e nós dizemos: eis-me aqui, envia-me a mim e eu cantarei. Envia-me a mim e eu pregarei. Envia-me a mim e eu orarei pelo outro. Envia-me a mim e eu tocarei. Envia-me a mim e eu ensinarei. Digo por experiência que há toda a diferença quando você ouve alguém pregando e que essa pessoa tem uma vida de consagração e oração diante de Deus. É nítido a diferença, o impacto, como essa palavra ela chega no coração dos ouvintes. Então Paulo está dizendo: olha, vocês orem por mim, porque eu já estou fazendo. E interessante que o que Paulo está cobrando à igreja era exatamente aquilo que ele fazia, porque ele mesmo ensinava que os irmãos tinham que ser imitadores dele, que imitasse a ele como ele imitava a Cristo. E olha que Cristo foi um homem que viveu em oração, em constante oração. Então Paulo está dizendo: eu já vivo em oração, mas eu preciso da intercessão de vocês. Então vocês orem por mim com toda súplica e perseverança, para que, ao abrir da minha boca as palavras do Evangelho, de pregação, os ensinamentos que eu passar, que eles sejam passados com confiança, ou seja, que eu creia de fato naquilo que eu estou falando, que eu tenha ousadia e confiança do que eu estou falando é da parte de Deus. Uma das coisas que eu costumo dizer para os meus alunos, tanto do curso de teologia quanto os alunos seculares, é que você deve pregar aquilo que você crê, que você confia, que você acredita. Falar sobre cura, não acreditando que Jesus cura, não causa o mesmo impacto se você fala crendo naquilo. Falar de perdão, sendo que você não perdoa. Falar de amor, sendo que você não ama. Falar de coisas que você só leu ali na teoria, que a Bíblia falou, o teólogo falou. É uma coisa, isso não causa impacto na vida das pessoas. Mas quando você fala de algo que lhe é próprio, que faz parte da tua experiência, isso causa impacto no coração dos ouvintes. Isso causa credibilidade. As pessoas de fato, elas percebem, elas sentem que é diferente. Você pode pegar duas pessoas para dizerem as mesmas palavras para o mesmo público, mas coloca uma que tem uma vida diante de Deus, uma vida de oração, uma vida consagrada, temente a Deus, e outra que não está nem aí, e tenta medir, se você pudesse medir o resultado disso no coração, na vida, no semblante das pessoas, você veria a imensa diferença. Então Paulo está ensinando que para ele, que ele pudesse fazer a obra missionária, Paulo enquanto missionário dos gentios, ele precisava da oração da igreja. Ore para mim, para que ao abrir da minha boca, eu diga palavras com convicção, com confiança, com ousadia, para fazer notório o ministério ou o mistério do Evangelho. A ideia aqui de fazer notório é que Paulo diz: para que eu fale, não seja só apenas palavras que entram no ouvido das pessoas e saem pelo outro, mas que ao dizer, aqui ao falar do Evangelho, que fica palpável, que fica visível, que fica notório às pessoas, de que eu não estou falando de mim mesmo, de que o que eu estou falando é verdade. Que isso seja verdade a ponto de tocar nos corações das pessoas e os ouvintes não conseguirem se conter diante do poder do Evangelho, diante do Evangelho que é poder de Deus para transformar vidas.
É exatamente isso que Paulo está dizendo, para que quando eu pregue fique notório o mistério do Evangelho, a boa nova que é Cristo, a graça, a salvação pela graça, por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala, para fazer notório o mistério do Evangelho, por esse Evangelho, pelo qual eu sou embaixador. Ele tinha consciência que ele era enviado por Deus. Ele era um embaixador do Evangelho. Ele não era alguém que se me colocou na cabeça que ia virar pastor, que ia virar missionário. Ele teve o encontro com Deus. Ele teve o encontro com Deus, assim como Isaías, no texto que nós lemos, foi tocado pela brasa do altar e falou, envia-me a mim. Paulo também teve essa experiência. A caminho de Damasco, para perseguir a igreja, pensando em estar fazendo em nome de Deus, no seu zelo sem entendimento, no seu zelo religioso, Paulo teve um encontro com o Cristo crucificado e agora ressuscitado. E aquele encontro foi o início da mudança e o início do chamado de Paulo para o ministério apostólico. Então aqui ele está dizendo, olha, pelo qual, por esse evangelho, eu sou embaixador. Deus me chamou para isso. E ele coloca algo interessante, que ele diz, eu sou embaixador em cadeias. Paulo pregava nas sinagogas, em público, pregava. Mas boa parte das pregações e das cartas de Paulo foram escritas nas prisões. Foi um missionário que pregou para multidões, mas que pregou também para pequenos grupos. Que teve a sua produção literária, não dele, mas Deus o usou, estando preso, estando algemado, alguém escrevendo para ele, algumas poucas do seu próprio punho. Mas ele diz aqui que ele foi um embaixador chamado por Deus, pelo qual o evangelho esse, sou embaixador em cadeias. Mas que eu possa, mesmo nesse estado, estando preso, mas a palavra de Deus não está presa, ele diz isso em um outro momento. Mas mesmo estando em cadeia, para que eu possa falar do evangelho livremente. Olha o paradoxo, cadeia e liberdade. Então o que Paulo está dizendo é o quê? Que mesmo estando preso, o evangelho de Cristo não está preso. Para que eu fale aqui nas cadeias para os presos, para os guardas, para os soldados, e que como o evangelho de Deus ele não está preso, essa palavra libertará aqueles que estão aqui em cadeias e que irão sair, e essa palavra ela não ficará presa aqui dentro. Aqueles que aqui forem alcançados, eles alcançarão outras pessoas lá fora, inclusive soldados romanos. Então é isso que ele está falando, olha, para que mesmo esteja sendo preso, como fui chamado para ser embaixador em cadeias, mas que eu possa pregar livremente. Ou seja, que as cadeias físicas não venham calar a minha boca, prender a minha boca. Que as cadeias físicas não venham barrar o meu chamado de falar livremente tudo que Deus colocar na minha boca. Louvado seja Deus. Falar livremente como convém falar. Ou seja, nem as cadeias, nem a prisão, nem os açoites fazia com que Paulo deixasse de falar com toda liberdade, com toda ousadia, tudo aquilo que Deus colocava no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso texto da leitura bíblica em classe. Agora vamos para o comentário da lição. Temos aí 54 minutos de comentário já. Diz aqui o comentário da lição, a introdução. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Também tem essa citação lá em Mateus, em Atos fala também do mesmo assunto. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é a evangelização do mundo. É para isso que nós somos chamados, para evangelizar.
E aí vem, é claro, o que se segue a isso. Mas o chamado maior da igreja é para a evangelização. Esse é o compromisso chamado a evangelização mundial. Então, olha o que o texto coloca aqui, ó. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas, que é o título da lição: orar, contribuir e ir. Esse chamado de evangelização mundial, do ir por todo mundo, pregar o evangelho, exige oração, contribuição e o ato de ir, que é exercer o chamado praticamente dito. Assim estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. Primeiro tópico da lição: orando pela causa de missões. Já falei, vou só ler aqui e pontuar alguma coisa. Primeiro subtópico: a importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Meu irmão, minha irmã, meu caro líder, meu caro pastor, a oração é uma disciplina espiritual. Em primeiro lugar, se você não é um pastor, não é um líder que ora, você não está habilitado a cobrar da igreja uma vida de oração. Um pastor que não ora, a sua igreja também não orará. Uma igreja de oração, pode observar, ela tem como liderança um pastor que ora. E a oração é uma disciplina espiritual. O líder, a igreja, ela tem que ser disciplinada, ou seja, o que é disciplinar? Se ter uma vida disciplinada é uma vida exercitada. O que é a disciplina de um atleta? É o exercício, é o hábito, é a constância. Então a oração é uma das disciplinas espirituais fundamentais na vida da igreja e que está desaparecendo dia após dia. Então Paulo, um grande missionário, um grande homem de Deus que tinha uma vida de oração, ele pede oração à igreja porque ele sabia que ele não podia fazer missão sem essa disciplina espiritual que é a oração. Portanto, tenha uma vida disciplinada. Assim como você tem disciplina para a hora de almoçar, a hora de tomar café, de almoçar, de jantar, de dormir, de fazer as coisas, tenha também uma disciplina para a oração. Tem a hora de orar, tem aquele tempo de oração diária. Na igreja, tenha tempo na igreja para orar, dobrar os teus joelhos, buscar a face de Deus, uma meia hora, 1 hora, 1 hora e meia de oração. Não viver de campanha em campanha, de vigília quando acontece, como dizia minha mãe, de caju em caju. Não, gente. Oração não é algo especial, uma campanha. Isso para mim soa tão ridículo, tão estranho, porque eu fui criado num ambiente onde a oração era algo comum, era o dia a dia da igreja. Tinha ali 2 cultos de oração por semana, nos cultos públicos, todos eles tinham pelo menos uma meia hora de oração antes, seja antes da escola dominical, seja antes do culto de pregação, era oração, oração, oração para tudo. E todo crente tinha o hábito de orar. Hoje, infelizmente, a oração tornou algo estranho. Tem pessoas que, se for para orar 5 minutos, é um castigo, é capaz ela nem pisar os pés mais na igreja. Imagine 1 hora de oração. Vigílias, as chamadas vigílias hoje, que é 2, 3 horas de vigília, que canta 3/4 da vigília cantando, ali 1/4 é oração, e ainda vem o lanche, o banquete e tudo. Gente, pelo amor de Deus.
A oração tem que ser uma disciplina de todo cristão, de toda a igreja. É necessário que haja uma restauração da oração na vida da igreja. Isso é indiscutível. Se a igreja hoje ela não avança mais, ela está fraca, prostrada. Não estou dizendo a igreja de Cristo, estou dizendo a igreja enquanto o seu lado visível, organizacional. É porque ela não ora mais. A oração tornou algo extinto. Já existem aqueles grupos terceirizados para fazer esse trabalho, inclusive em horários que nem dá para todo mundo. É necessário que tenha esses grupos, sim. Necessário os chamados ciclos de oração, muito importante. Os grupos de oração, muito importante. Agora, a oração não pode ser algo terceirizado. Toda igreja ela tem que orar, a começar da liderança. Portanto, Paulo tinha esse senso da necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária, estava interligada, daí ele pediu oração aos irmãos. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. Quais são essas duas finalidades? A intercessão. Toda a igreja foi chamada para isso. Interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação. Que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho. A fim de que a palavra de Deus seja propagada, devemos interceder pela proteção e segurança dos missionários diante dos perigos que enfrentam. Há muitos outros motivos de intercessão. Por exemplo, para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, não haja resistência, para que Deus abra o coração dos povos, para que eles recebam, os missionários recebam direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas. Como o missionário precisa do refrigério de Deus na esfera física, na saúde, na esfera emocional, no emocional e na esfera espiritual. Três partes do ser humano, a composição do ser humano, a parte física, emocional e espiritual. O missionário é alguém de carne e osso. Ele precisa de uma cobertura espiritual para estar bem física, emocional e espiritualmente. Daí são motivos de oração, de intercessão para o missionário, para a obra missionária. E um outro motivo, despertar a igreja local para a obra missionária. A oração desperta a igreja não só para a obra de missão transcultural, mas missão local. A oração desperta a igreja para o cuidado com o outro, a visita, o socorro, perdão, a compaixão, testemunho, tudo. A oração move, está por trás de tudo. Despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Quantas pessoas têm se prontificado a entrar para o ministério, a fazer missões? Quantas? Isso está quase extinto. Pouquíssimos. E muitos vão, e aí pensando que vai ser um mar de rosa, e não fica pouco tempo e volta. Ah, não é, eu me enganei, não era para isso que Deus me chamou. Conheço muitos. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus, a seara é grande, mas são poucos ceifeiros, Jesus os ensinava, esses mesmos crentes são os que foram enviados por Jesus para a ceifa, lá em Mateus 10. Jesus os orienta em Mateus 9 a orar para que o Senhor da seara mandasse mais ceifeiros.
e lá no capítulo 10 eles estão sendo enviados para o campo. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Olha que verdade. Quanto mais crentes estiverem orando, de joelho orando, buscando a Deus, mais crentes estarão de pé evangelizando. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. Contribuindo, que é outra forma de fazer missão. Contribuindo para missões. Primeiro subtópico, o sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, o apóstolo Paulo instrui, com base nisso, o apóstolo Paulo instrui os coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Bom seria se todos aqueles que lideram, que pregam o evangelho, que são pastores ou exercem a função pastoral, bom seria se eles não precisassem se ocupar com outra coisa a não ser com uma vida de oração, de consagração e de pregação do evangelho. Então, bom seria que toda a igreja tivesse o cuidado de cuidar bem do seu obreiro. Não estou falando de enriquecer, de quem está tendo vida fácil. Inclusive muitos que não deu certo lá nos negócios lá fora e aí viraram pastor para poder se dar de bem na vida. Não é isso que estou falando. Mas o obreiro, ele é digno do seu salário. Quando Deus separa a tribo de Levi, e ali os sacerdotes, eles não tinham possessão, eles não tinham nenhuma renda, mas as demais tribos deveriam sustentar a tribo separada para o sacerdócio. Então, aqueles que são separados para o ministério deveriam viver do ministério e viver para o ministério, é claro. Então, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no evangelho de Mateus 10:10, em Filipenses 4:10 a 20. Encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Aí, principalmente em Filipenses 4:10 a 20, fala do apoio que os missionários, apoio financeiro, que eles recebiam de outras igrejas, de outras localizações. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho, e os filipenses, eles enviaram apoio financeiro e material para que o apóstolo Paulo pudesse pregar em Tessalônica. Então, os filipenses eram uma base de sustentação missionária para Paulo poder ir pregar aos tessalonicenses, em Tessalônica. Subtópico 2. Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Em Mateus 6:20 lemos: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrompe, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Esse texto, é claro que a explanação dele é bem mais extensa. Juntar tesouro nos céus, em primeiro momento, seria você investir na sua vida espiritual, porque aí o ladrão não rouba, a traça não corrói, em primeiro momento isso, mas também você está investindo no reino de Deus. Porque não há tesouro maior para Deus do que uma alma, que vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então imagine você contribuir em missões e você está ajudando a despovoar o inferno e povoar os céus. Que riqueza maior do que essa para Deus e para nós, saber que o número dos nossos irmãos que haverão de herdar a vida eterna estará aumentando. Esse é a maior riqueza, o maior tesouro que você pode juntar, tesouro nos céus. Primeiro, sua própria alma, e depois investir na alma dos outros. Louvado seja Deus.
Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano. Tesouro do céu, Deus, ou tesouro da terra, Mamon? Quem é que controla o teu coração? O amor a Deus, a sua obra, ou o amor às riquezas, aos bens desse mundo? Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando o tesouro no céu, nesse sentido, pois a sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Subtópico 3. Contribuir para missões é um privilégio. É privilégio. A Bíblia diz que é bem melhor dar do que receber, em quaisquer circunstâncias. E dizendo de missões, é privilégio em dobro. Saber que se pode contribuir pela obra missionária ou para a obra missionária. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na pregação do Evangelho até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E, por fim, o último tópico da lição, o tópico 3, a chamada para ir. Falamos da oração, da contribuição e agora do ir mesmo, lançar a mão à massa. Primeiro subtópico, Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, aos órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Todo crente deveria se dispuser para serem usados por Deus, onde Deus o colocar e para onde Deus o enviar. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, em hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massas, individualmente, evangelismo pessoal, etc. Assim, para pregar o Evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres para fazer esse trabalho. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Não basta dizer, eu quero fazer missão, eu amo missão, eu gostaria de ir para o campo, de ser um missionário, e no momento quando Deus te chamar. E quando Deus falar no profundo do teu coração, ou quando Deus usar o teu pastor, o teu líder, dizer, esse é o momento, Deus está te chamando. Quando Deus falar com você, você terá coragem, você se disporá a renunciar a tudo. Então, o desafio, o preço a pagar está na obediência ao chamado divino. Louvado seja Deus. Subtópico 2, a chamada missionária. Nas Escrituras, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo, enquanto orava, aquela visão que ele tem ali de serafins. Ali ele é tocado nos seus lábios e o seu pecado é purificado e ele se coloca à disposição de Deus. O profeta Jeremias recebeu um chamado antes do nascimento, desde o ventre da sua mãe, Deus o chamou. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, que era Nínive, uma cidade inimiga do seu povo, e aí tem todo o trama da história de Jonas em tentar fugir da presença de Deus, e o seu inconformismo com Deus perdoar aquela cidade, mas Deus tinha um propósito e Jonas deveria entender, e ele fez a obra que Deus havia colocado nas suas mãos.
O Senhor Jesus chama seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Ainda tinha seu trabalho, ó. Larga, deixa de ser pescador de homens e deixa de ser pescadores de peixe para serem pescadores de homens, deixa de ser coletor e vem me seguir. Muitos tinham ainda a sua obra, tanto os discípulos de Jesus como os profetas no passado. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Paulo foi chamado, estava numa missão para prender os cristãos. E lá ele é preso por Cristo, se torna um prisioneiro de Cristo. Louvado seja Deus. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Deus e ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Isso aqui é muito, muito importante. Não há um padrão, não. Para Deus chamar, você tem que ter terminado um curso teológico, você tem que ser formado nisso e naquilo. Não, não há um padrão. É claro que em cada lugar, em cada cultura, Deus chamará a pessoa certa, no momento certo, para o lugar certo. Se você tem acesso à cultura, à formação teológica, secular, melhor ainda. Você dará mais resultados ainda para o povo para o qual você foi enviado. Mas Deus pode te tirar também de lá do mato, te chamar, sem nenhuma formação teológica, sabendo mal ler a Bíblia, mas sendo temente a Deus, e Deus pode te capacitar. Então não há um padrão divino. Não é esses que tem que se separar, não há um padrão. Deus ele chama quem ele quer, quando ele quer e usa da forma como ele quiser. A questão é que o chamado ele tem que vir da parte de Deus. E quando Deus chama, Deus honra. Eu costumo dizer que Deus não deixa ninguém no mato sem cachorro. Se Deus te chamou lá para o fim do mundo, lá para uma região mais difícil possível, se Deus te chamou, Ele não te deixará na mão. Ele vai te honrar. De onde vai sair o recurso, não importa. Não importa. Mas se Deus te chamou, Ele vai fazer nascer batata no asfalto. Mas Deus, Ele dará o seu jeito. Agora, uma coisa você não pode perder de vista. É ter convicção de que foi Deus que te chamou. Não foi o homem, não que foi porque você colocou na cabeça e invocou que você é pastor, invocou que você tem cara de missionário, não. Mas se você de fato teve um chamado divino e você sabe quando Deus está te chamando para algo. Deus ele vai te capacitar, mesmo você não tendo capacidade, Ele te capacitará e Ele honrará o teu chamado, porque a obra é dele, Ele é o Senhor da obra. Terceiro subtópico, caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no compromisso no cumprimento do ID de Jesus. Não basta ser chamado. Você tem que também ser habilitado, ser preparado por Deus para isso. Olha, eu tenho um chamado, sim. Você está comprometido com esse chamado, em primeiro lugar, se preparando moralmente, espiritualmente, também teologicamente, culturalmente, mas você tem que ser modelo para o rebanho. Modelo em tudo. Aquilo que você não tem, peça a Deus, que Deus te dará. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Ele dará livremente, mas você tem que estar comprometido com o seu caráter, com o seu testemunho para a obra missionária, para uma liderança, para qualquer coisa que você fizer no reino de Deus. Note a expressão, vós sois o sal da terra. Sal é para dar diferença. Não é para aparecer, mas é para mudar a situação. Para dar sabor, para preservar. O sal é para conservar. A glória do sal não é para si. Quando o sal aparece, geralmente, quando o sal aparece na comida, por exemplo, ele estraga a comida.
Mas quando o sabor, mesmo o sal não aparecendo, ele faz toda a diferença. Mas vai haver momento que o sal ele vai ter que se mostrar. Quando ele é usado no sentido de conservar algo, ele vai ter que aparecer nesse sentido. Então, há momento que Deus vai te usar para trazer sabor. Há momento que você vai ter que realmente mostrar que você é sal, para que aquela carne, por exemplo, não apodreça. Aí o sal tem que aparecer. Mas para cada momento Deus te utilizará, Deus te usará com a justa medida, a justa dosagem. Então, vós sois o sal da terra. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas vidas. Trazer sabor ou conservar, também, a depender do momento. Note também a expressão, vós sois luz do mundo. Não há melhor lugar para a luz, ou nem faz sentido a luz, se não houver as trevas para que elas sejam dissipadas. Então, onde é que você vai brilhar? Nas trevas. Ah, não, eu virei crente, agora eu vou me afastar dos meus amigos, vou me afastar do ambiente de trabalho, vou ficar trancado dentro de casa o dia todo na igreja. Não, tu está pensando errado. Você foi chamado como luz. Luz brilhar onde já está claro, qual o sentido? Nenhum. Você foi chamado como luz para brilhar nas trevas. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Qual é a treva que você tem que brilhar? É na escola? É no trabalho? É na vizinhança? É na universidade? Seja a luz onde Deus te colocar. Seja sal onde Deus te colocar. Último subtópico, o perfil do vocacionado, daquele que tem a vocação, chamado para a obra missionária. Podemos dizer que não há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Você tem que estar dentro dessas competências, essas habilidades. Não há essa lista específica. Dentre elas, das competências para o vocacionado, vamos dizer assim, destacamos as seguintes. Primeiro, ser escolhido por Deus. Esse é o primeiro requisito para a obra missionária, para o ministério. Primeiro, ser escolhido por Deus. Se você foi escolhido por homem, ou você colocou na sua cabeça que você é missionário, ou que você é pastor e virou pastor, desista. Quanto mais cedo você desistir, melhor para você e para a obra de Deus. Porque se você não for chamado, você não tem a aprovação divina. Sofre você e sofre a obra de Deus. Então, o primeiro requisito para o ministério, ser escolhido por Deus. Segundo, não ser neófito. Não ser infantil. Como é que você vai liderar? Como é que você vai fazer missão? Se nem você ainda foi convertido, se nem você conhece a Deus, como você vai levar outras pessoas a conhecerem a Deus? Isso é não ser neófito, não ser criança, não ser menino na fé. Então, o segundo requisito do vocacionado é não ser neófito. Terceiro, cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. A obra de missão é uma obra espiritual. Tu vai mexer com o mundo espiritual. O Espírito Santo não é uma opção na vida do vocacionado. Ah, não, eu não quero o Espírito Santo, não quero uma vida consagrada. Não, não é opção, é necessidade. Então, outro requisito, ser cheio do Espírito Santo. Outro, reconhecido pela igreja. Isso aqui é muito importante. Ah, não, eu quero ser missionário, mas eu não estou nem aí para a igreja, nem aí para a congregação, não estou nem aí pelos irmãos, pelo que os irmãos pensam de mim, não estou envolvido com igreja, eu nem gosto muito de ir à igreja, mas eu quero ser logo o pastor. Não, você precisa do reconhecimento local. A igreja tem que te reconhecer como igreja, tem que te reconhecer como ovelha também.
Porque antes de ser pastor, antes de ser missionário, tu tem que ser ovelha. O pastor, o missionário é apenas uma ovelha guia, mas é ovelha. Você tem que ser o escolhido entre os escolhidos. Então tem que ter o reconhecimento da igreja local. Um outro requisito, ser aprovado nas tarefas locais, ser aprovado naquilo que você faz. Se você não é aprovado nem naquilo, na pequena tarefa que você tem no seu ambiente de culto, de congregar, se nem naquilo que você faz você está sendo aprovado pelas pessoas, como é que você quer liderar? Como é que você quer ir tomar conta de um campo missionário? Como é que você quer pastorear? Se você não dá conta, você não corresponde nem com o mínimo que é entregue nas suas mãos. Se tu não é fiel no mínimo, como será fiel no muito? Não funciona. Então, ser aprovados nas tarefas locais, um outro requisito, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Então, um missionário mesmo, ele vai ter que ter um preparo espiritual, uma vida com Deus, um preparo intelectual, se ele vai ser mandado para fora, ele tem que ter o preparo intelectual necessário. Ele tem que ter um preparo psicológico, isso é cada caso é um caso. Preparo intelectual dentro da sua responsabilidade, do seu chamado. Vai para um lugar que exija, por exemplo, que você tenha um conhecimento teológico, um conhecimento de outra língua, do idioma, etc. Você tem que ter esse preparo, a cultura, etc. Cada caso é um caso. Então, requisitos, preparo espiritual, intelectual, psicológico, transculturalmente, conhecer a outra cultura. Além de ser testado, para ver, testado aqui no sentido de testar mesmo, de ver se você funciona como tal. Não pode pegar alguém e jogar assim, sem que ele não demonstre a mínima habilidade. Ser testado, cumpridor dos pré-requisitos acima, né, mencionado, que é a questão de ser reconhecido por Deus, não ser neófito, ser escolhido, etc, etc. Cumprir esses pré-requisitos e ser totalmente dependente de Deus e perseverar na fé. São os requisitos para o vocacionário. Por fim, a conclusão. Nosso propósito é que a partir dessa lição, cada aluno tome a atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar, ao menos, em uma modalidade da obra missionária, ou seja, ou a oração, ou a contribuição, ou a ir pregar. A oração todos têm que estar envolvidos. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Obrigado a você que tem nos acompanhado até agora, aí quase 1h30 aí de nosso vídeo. Que Deus nos abençoe, que você possa ver qual a parte que te cabe dentro da obra missionária. A oração para todos. Mas se você puder contribuir também, contribua. E se tiver um chamado de Deus, uma vocação para ir, vá. Sem nenhuma dúvida. Porque se realmente Deus está te chamando, Ele honrará o teu chamado. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando aí profundamente ao teu, ao meu coração. Peço que continue orando por mim. Graças a Deus estou bem melhor de saúde, bem melhor mesmo, me recuperando a cada dia. Dá para perceber. E que Deus vos abençoe grandemente. Oreis por mim, por minha esposa, minha filha. Oreis pela nossa nação, nosso país e pela Igreja de Cristo aqui na terra. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe a obra missionária, todos os líderes missionários que estão no campo. Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.